Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e seja muito bem-vinda a mais um episódio do meu podcast. Sabe muito bem estar de volta depois daqui de uma pausa devido à minha licença de maternidade, ao nascimento da bebê, por isso de certa forma também é um poder voltar a fazer uma coisa que gosto tanto e já com inputs que vocês foram dando ao longo destes meses sobre o que é que gostariam de ouvir por aqui. E uma das coisas que pedem sempre muito está ligada à psicologia, aliada à nossa saúde mental, à alimentação, que são 2 áreas que nunca se dissociam, e foi por isso que resolvi trazer a querida Helena Paixão, psicóloga clínica. Bem-vinda, Helena. Olá, Mafalda, muito gosto em estar aqui. Olha, Helena, e o convite foi um bocadinho para nós falarmos sobre esta questão do autocuidado. Temos muitas áreas relacionadas com, como eu estava a dizer, com a saúde mental e com a alimentação, e o autocuidado é uma área que te apaixona já há algum tempo, não é? Sim, o autocuidado é mesmo assim uma paixão. Que foi surgindo precisamente pela minha prática clínica e também para não associarmos só a psicologia à doença mental grave, que também é, mas é sobretudo cada vez mais que possamos ver o psicólogo como um consultor de saúde e que possamos também apostar mais na prevenção. Gosto desta definição que estavas a dizer. Faz sentido? Sim, faz. Olha, e quais é que são os sinais de que nós podemos estar a negligenciar o nosso autocuidado, podemos não estar a dar-lhe a atenção que deveríamos? Sim, olha, eu diria que passa muito por quando começamos a entrar muito em modo fazer e pouco em modo sentir, em modo estar, é logo um alerta. Depois, quando acabamos por não nos colocar na nossa hierarquia de prioridades com frequência, é um sinal. Não é? Portanto precisamos mesmo de conseguir colocar-nos na nossa hierarquia de prioridades. Diria que muitas vezes está também aqui muito ligado a alguns mitos que existem em relação ao autocuidado, como por exemplo o mito de o autocuidado é um luxo, o autocuidado é egoísmo, e de facto não é. Pois, eu estava a pensar nisso. Há muitas mulheres que depois sentem culpa nesse momento do autocuidado e estava-te a ouvir e estava a pensar um bocadinho nisso, não é? Quer dizer, eu desde que fui mãe que sinto que há muitas das coisas que eu fazia por mim que ficam para trás, porque há tantas outras coisas, e às vezes comento isso com as minhas amigas, quer dizer, como é que nós conseguimos ter tempo para nós? Porque depois é filhos, é marido, é casa, etc., trabalho, e nós ficamos sempre para o último lugar. Sem dúvida, sim, eu também sou mãe, tal como tu, e sei bem o que falas, e eu também muitas vezes o sinto na pele, mas é possível apostarmos em unidoses de autocuidado, não temos necessariamente todos os dias que ter 1 ou 2 horas para o nosso autocuidado, se tivermos ótimo, mas senão não tem que passar necessariamente por aí. É também esta mensagem que eu quero também passar às pessoas que nos possam estar a ouvir, sobretudo quando somos mães, quando abraçamos muitos papéis, temos aqui múltiplas funções, então que possamos sim passar por nos escutar, conectarmos connosco e percebermos, ok, se calhar hoje em vez de ir às X horas buscar os meus filhos à escola, eu vou meia hora depois, é um exemplo apenas, e tenho aquela meia hora em que estou a exercitar-me, quero fazer por exemplo uma meditação, quero fazer exercício físico, e vou com muito mais disponibilidade. Isto é mesmo importante nós termos isto em atenção. Eu, por vezes, quando falo aqui no autocuidado e sobretudo ligado aqui à parte materna, gosto também de dar aqui a metáfora da máscara do oxigênio no avião, que no caso de uma despressurização que cai, não é? Então nós, antes de colocarmos a máscara em nós, precisamos de colocar, não é? Ao contrário, desculpa, antes de colocarmos nas nossas crianças ou nos idosos, enfim, pessoas que estão assim, temos de colocar mesmo em nós. O foco é mesmo trazer para nós primeiro, porque senão não vamos ter ar suficiente para também dar às nossas crianças. Então gosto de falar nesta metáfora que ajuda-nos a elucidar a importância de primeiro podermos, não é aqui o ou, não é? Eu ou os meus filhos, não, é eu e também os meus filhos. E, portanto, eu vou colocar a máscara para depois ter oxigênio para dar às minhas crianças. E, na prática, se de facto conseguimos cuidar de nós, vamos ter mais colo mental
para as nossas crianças, mais disponibilidade emocional para elas. Sim, é verdade. E esse exemplo que deste de ir buscar as crianças meia hora mais tarde à escola, eu acho que para mim caiu-me que nem uma luva, porque eu tenho muito essa questão de vou trabalhar o mais rápido possível e ser o mais produtiva possível, porque só tenho estas horas, e tenho muito aquela ideia de querer ir buscar às X horas e se calhar se for buscar meia hora depois ela continua a brincar e para trás e para a frente e não lhes faz tanta confusão e para mim faz toda a diferença. Não é? Por isso, eu acho que no autocuidado estava a pensar muito naquela questão da culpa, não é? Tens a culpa por estares a cuidar de ti e ao mesmo tempo também tens a culpa da pressão de veres toda a gente a dizer que é importante cuidar de ti e tu não cuidas. Às vezes eu sinto que eu devia dormir bem e para comer bem tenho que dormir bem e depois para ter saúde tenho que dormir bem, depois não durmo. E há muita culpa, há muita pressão e muita culpa por todos os lados, não é? A pressão da perfeição. Sim, vivemos aqui numa era em que nos exige que tudo seja de facto perfeitamente perfeito. E é importante nós, quando falamos, por exemplo, em parentalidade consciente, não significa que sejamos perfeitamente perfeitos, porque isso não existe. Mas se calhar somos suficientemente bons ou suficientemente perfeitos, porque precisamente somos pessoas atentas, estamos disponíveis para olhar para nós, para os nossos filhos, e parentalidade consciente é sobre isso, sobre darmos resposta às necessidades deles, mas também sobre darmos resposta às nossas necessidades. E quando surge culpa, que de facto muitas vezes surge, eu própria, lá está, às vezes também me bate à porta nessas situações, e o que convido é mesmo as pessoas, e eu própria também procuro aplicar, que é colher a culpa com autocompaixão. Portanto, em vez de a alimentar, porque se nós a formos alimentar, ela vai começar a controlar-nos e depois o nosso comportamento vai se guiar através dela, mas se calhar vamos fazer alguma coisa com pressão, com esforço, não é? Com a tal culpa. Se a acolhermos com amor, com autogentileza, com autocompaixão, a culpa tende a ir-se diluindo e a de facto conseguirmos cuidar de nós com mais tranquilidade e depois lá está, vamos estar com mais disponibilidade física, mental e emocional para os nossos filhos. Sim, eu acho que faz toda a diferença, porque é muito fácil, quando nós estamos também mais estressados e mais cansados, saltar-nos literalmente a tampa com qualquer coisa, por muito pequenina que seja, e às vezes temos que fazer aquele exercício de, espera aí, são só crianças, não é? Portanto, isto é normal, eles também tiveram o dia deles e nós estamos todos a lidar uns com os outros e temos personalidades diferentes e às vezes também tento fazer um bocadinho esse exercício que é, calma, o dia que tu tiveste não tem nada a ver com a tua filha e tu tens que ter paciência para ela porque ela é a tua filha, não é? Sim, portanto, sim. E essa questão da parentalidade consciente cai-me um bocadinho mais até nesse aspecto de pensarmos, de pensar claramente 2 vezes antes de refilar ou de repreender e de pensar um bocadinho para trás e portanto, por acaso eu acho que esta questão do autocuidado é muito importante para isso, para nos dar um bocadinho mais de abertura mental e de clareza de pensar onde é que eu estou, qual é a circunstância, não descarregar na criança, não é? Ou noutra pessoa que esteja à nossa volta. Completamente, Mafalda. E se os nossos níveis de autocuidado não estiverem aqui suficientemente nutridos, muito provavelmente aqui nesta questão que estamos agora a abordar da parentalidade, vamos estar com os níveis de irritabilidade maiores, com muito menos paciência, não é? E portanto, vamos nos tender a focar mais no comportamento da criança em si. E se nós conseguirmos estar com o nosso nível de autocuidado suficientemente aqui nutrido, vamos conseguir também olhar mais, não para o comportamento em si, mas sim lembrar que por trás de um comportamento há uma necessidade daquela criança, tal como por trás da nossa irritabilidade está uma necessidade que provavelmente não está a ser atendida quando nós estamos a cuidar bem de nós. Não é? Por exemplo, na altura da pandemia era muito frequente, eu própria também senti isso na pele algumas vezes e muitas pessoas em consulta nesse período falavam-me nisso, que como os espaços, os tempos não eram diferenciados, as pessoas estavam maioritariamente, a maioria das pessoas em casa, a gerir miúdos, etc. Então os níveis de irritabilidade eram tendiam a ser muito elevados, os níveis de paciência estavam muito baixinhos, e isto tinha tudo a ver com necessidades que estavam por preencher, quer nossas, quer das crianças, não é? Então o autocuidado é muito este convite a conseguirmos olhar para nós, a conseguirmos escutar-nos e a percebermos o que é que realmente está aqui presente em mim, como é que eu posso dar resposta a estas necessidades e pode passar por estas tais unidoses de autocuidado. Sim, é verdade. E acho que muitas pessoas também, pelo menos nas minhas consultas, sentiam muito isso. Queriam muito, gostavam da consulta online, mas queriam muito o poder sair de casa depois desta fase de pandemia. Diziam, eu gosto deste ritual de vir aqui, é diferente de conversar ao vivo, porque já estão muito cansadas de todo um dia online. Claro. Às vezes eu própria também sempre gostei muito do online, mas
Sinto muito isso, e mesmo depois de ser mãe, em que nós passamos muito mais tempo na nossa casa, não é? Sinto que faz falta essa separação de ambientes para ligar e desligar o chip do onde é que eu estou, não é? Completamente, é muito importante. Olha, e há várias dimensões de autocuidado, sim? Quais é que são? Sim, o autocuidado agrega várias dimensões. Posso destacar aqui algumas delas, porque há de facto muitas. Destacaria aqui a parte da dimensão física, que engloba aqui a parte do exercício físico, a parte da alimentação, portanto toda essa componente que diz respeito aqui à componente física. Depois o autocuidado emocional, que tem a ver precisamente com conseguirmos ir expandindo a nossa literacia emocional, que é muito, muito importante. O autocuidado físico, mental também, dentro aqui, porque está tudo muito ligado, não é? O físico, o emocional, depois vem também o mental, que está muito de mãos dadas com o emocional, que passa muito por estarmos atentos aos nossos pensamentos, à qualidade, acima de tudo, dos nossos pensamentos, como é que estamos a gerir os nossos pensamentos e qual é o impacto que isso de facto tem depois na nossa parte física e na nossa parte emocional. E destacaria também o autocuidado espiritual, no sentido de práticas de meditação, de mindfulness, de autocompaixão. Isto está aqui tudo muito, muito, muito de mãos dadas. Sim, é verdade. E talvez a dimensão espiritual seja a mais difícil para muitas pessoas, não é? Pelo menos. Sim. Por exemplo, uma das coisas muito práticas que eu recomendo nas minhas consultas é a meditação ou o mindfulness, um bocadinho para ajudar com a saúde intestinal, que é uma das áreas que realmente é mais afetada pelo nosso stress, uma das áreas do corpo. E é impressionante o entrave quando eu peço à pessoa para fazer isso, ou às vezes até digo, olha, é só uma caminhada, ouvir uma música ou um podcast, não pode estar a falar com ninguém, não pode estar ao telefone, é só para si. E às vezes só isso a pessoa fica logo ali, parece que é um entrave. Eu digo, olha, mas não lhe estou a pedir para ir correr uma maratona, estou a pedir para estar só 5 minutos consigo. E é impressionante. Sim. Isto são obstáculos ao autocuidado. Podíamos dizer que é... Podemos dizer que são obstáculos, sim, e que muitas vezes é importante irmos, às vezes isto é assim a pontinha do iceberg, não é? Precisamos de olhar o que é que está subjacente a isso, eu diria subjacente a isso, fazendo o link com o que falámos há pouco dos mitos. Diria que ainda está muito enraizado esta questão do autocuidado, é egoísmo, o autocuidado é um luxo, não tenho tempo para isso porque preciso de muito tempo para cuidar de mim, ou então focarmos muito que o autocuidado é apenas, que é também, mas que não é apenas isso, não é? A questão de pormos uma roupa lavada, de tomarmos, enfim, cuidarmos da nossa higiene física, claro que sim também, mas quando falamos de autocuidado é importante que falemos aqui do autocuidado que nos dita esta capacidade de nos auto-observarmos, de nos escutarmos, de conseguirmos a partir daí, porque é só mesmo a partir daí que conseguimos depois dar resposta com consciência a estas necessidades que podem estar por preencher. E portanto aqui em termos sim de obstáculos eu diria que muitas vezes está essa questão. Precisamos de desmistificar um bocadinho isto, e está muito enraizado mesmo, está muito enraizado ainda. Cada vez fala-se mais de autocuidado e ainda bem, mas noto que esta perspectiva ainda não está completamente em rigor vigente na nossa educação. Sim, é quase como a autoestima e a vaidade, não é? Estarem muito de mãos dadas, Sem o cuidares da tua imagem para te sentires mesmo. bonita, ser associada a és super vaidosa, não é? E há muito essa ideia. E estás a dar uma prioridade a uma coisa que se calhar não é prioritária. Completamente. E de facto não, nós temos aqui esta dimensão, falando em autoestima e a questão que o paralelismo fizeste bem, deste mito pode haver associado à vaidade. Precisamente um dos pilares do autocuidado é a nossa autoestima, não é? Portanto, eu destaco aqui alguns pilares no autocuidado para termos esta noção. Um deles é o autoconhecimento, porque nós só quando de facto nos conseguimos conhecer, e atenção que às vezes pensamos que nos conhecemos e conhecemos camadas nossas, às vezes conhecemos capas nossas, mas muitas vezes é isso. Então o autoconhecimento, se me perguntares, eu diria que conseguimos realmente aceder a ele através de psicoterapia. Claro que podemos ter outros complementos, workshops, podemos ler, tudo isso é incrível e são complementos muito, muito bons. Mas a psicoterapia é aquilo que de facto é a porta, é um convite para olharmos de facto para dentro. Como eu costumo dizer, a melhor viagem que podemos escolher fazer aqui ao centro do nosso ser. E portanto é um pilar, porque se eu me conhecer suficientemente bem, identificar quais são os meus valores, quais são as minhas necessidades, quais são os meus pontos ditos fortes, as forças de caráter, quais são as minhas zonas de vulnerabilidade, eu vou conseguir gerir melhor tudo isto.
E depois temos o pilar da autoestima, porque de facto, se eu gostar de mim, a autoestima tem muito a ver com o valor que atribuímos a nós próprios, e de facto, se eu me atribuir valor, apesar, não é só, imagina, por exemplo, eu cometi um erro, ok, não é só apesar deste erro, é ok, este erro também faz parte de mim, não é? Também precisamos de conseguir cultivar aqui ver o erro como um mentor, como uma experiência de sucesso. Então, ok, aquele erro não diz nada em particular sobre a tua autoestima, porque tu tens valor. Então é muito isto que precisamos também de trazer mais para nós. Se nos atribuímos valor, vamos também tender a cuidar melhor de nós. E depois outro pilar ainda, já agora aqui nesta vertente, a autocompaixão, que falei há bocadinho, que é de facto, todos nós em algum momento vamos falhar aqui ou ali, vamos errar. Falámos na maternidade, na maternidade, na parentalidade, quer dizer, não há pais perfeitos, não é? Mas há pais todos os dias. Sim, todos os dias, não é? Então, mas há pais que podem ser suficientemente perfeitos, lá está, porque estão atentos, porque estão disponíveis a olhar para si, a olhar para as suas crianças e poderem aprender com isso. Então, eu gosto de ver o erro, de facto, aqui como um mentor. E se o fizermos com autocompaixão, conseguimos de facto acolher aquilo que está em nós. Se vier culpa, se vier outra emoção mais desconfortável de sentir, mas se abraçarmos isso, essa boa dose de desconforto com autocompaixão, faz toda a diferença. Porque depois a autocompaixão tem um lado muito assertivo que nos permite ir para a frente. E ainda um outro pilar é a autorresponsabilidade, que eu diria que é importante também focarmos aqui, que é não deixarmos ou não projetarmos só no outro. Okay? É mesmo, apropriarmos da nossa responsabilidade pessoal e o que é que eu escolho hoje fazer por mim, como é que eu escolho hoje cuidar de mim. Ok, só tenho aqueles 5 minutos, ok, então como é que eu escolho utilizar estes 5 minutos aqui a meu favor, de forma a nutrir as minhas necessidades e depois poder ter mais colo mental, emocional para os meus filhos e para o meu trabalho, para as pessoas de quem eu gosto. E olha, nós falamos muito disso na alimentação, não é? Porque todos os dias nós fazemos escolhas e, portanto, a autorresponsabilização nas escolhas diárias que fazemos. E porque como deves imaginar, é muito comum e muito normal as pessoas desculpabilizarem-se às vezes por determinadas circunstâncias onde estão. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que vão almoçar fora ou em contextos de trabalho e dizem, olha, acabei por comer sushi porque fomos todos ao sushi. Ok, mas não dava para escolher, chegar-se à frente e escolher um restaurante onde houvesse opções. Às vezes é só isto. Ok, mas porquê é que não escolheu dar a sugestão do restaurante? Coisas às vezes muito básicas, mas que podem transformar essa sensação de impotência que às vezes a pessoa quer transmitir, mas que não foi uma impotência, foi uma escolha. Não tomares uma decisão também é uma escolha, também não é? É uma escolha, exatamente. Como se costuma dizer. E estavas a falar desta companhia entre o autocuidado e a questão da autoestima. E no que toca à alimentação mais disfuncional, digamos assim, no que toca à compulsão alimentar, à fome emocional, aquilo que falavas sobre o autoconhecimento, eu acho que é muito importante porque o estares um bocadinho em paz contigo própria e teres alguma autoestima, claro que ajuda, porque tu consegues perceber o que é que aconteceu. Mas eu tenho imensas mulheres que têm, até eu acredito, bons níveis de autoestima, mas depois sofrem imenso de fome emocional e de compulsão alimentar, ou seja, vão-se deixando levar muito por episódios de ansiedade em que o descontrolo é tal que elas estão simplesmente em piloto automático de gula ou de outro gatilho que é ativado ali. E isto é uma das principais batalhas batalhas, quer dizer, que nós travamos quase de braço dado, mas que é difícil para mim às vezes explicar, porque eu não sou psicóloga e eu não tenho essa área. Eu digo, é muito importante tentarmos trabalhar estes episódios, porque isto não se trabalha na nutrição e não é na nutrição que nós temos que começar, não é? Não é aqui que eles vão acabar. Eu não vou ensinar a deixar de ter fome emocional. Claro. E é muito difícil esse trabalho na nossa área, porque a nossa área é a prática das escolhas do dia-a-dia. Claro que sim. Mas a pessoa tem que ter essa capacidade de escolha. E eu acredito muito que
se tivermos um bocadinho para o nosso autocuidado diário, porque isto é um processo individual, não é? É um processo nosso. Claro que sim. O autocuidado é um processo individual e que é importante também ser planeado e que seja uma fonte regeneradora e não uma fonte de esforço, não feita em esforço, não é? Mas de facto precisa de ser planeado para podermos conseguir estar mais alinhados, conseguirmos aqui definir novos objetivos, criar novas rotinas, precisamos mesmo. E pegando aqui nessa questão que estavas a dizer que é muito, muito importante, Mafalda, a questão da fome emocional. Nós quando falamos em autocuidado temos que falar obrigatoriamente de emoções, não é? Precisamente a tal componente do autocuidado emocional, precisamente que depois faz o link com o autoconhecimento. Então, às vezes a pessoa até pode ter uma autoestima suficientemente boa, mas se não tiver os seus níveis de autoconhecimento aqui bem presentes, se não tiver uma boa literacia emocional, pode impactar muito depois nas suas escolhas alimentares, não é? E eu vejo muito isto, que na nossa sociedade atual tendemos a colecionar muitos diplomas do ponto de vista académico, e está tudo bem, mas depois, muitas vezes, descuramos completamente a nossa literacia emocional. Completamente, isso também acho, é o que tu dizias no início, quer dizer, entramos no modo fazer e nunca no sentir. Exatamente, e isso depois acaba por impactar muito na forma como nós lidamos connosco próprios, no nosso dia-a-dia, nas escolhas que nós fazemos, não é? E precisamos sempre de lembrar aqui em termos de alimentação e de saúde psicológica que as nossas escolhas alimentares impactam na nossa saúde, não só física, mas também psicológica, não é? Tal como aquilo que eu penso vai determinar muito aquilo que eu vou escolher para me alimentar. Está aqui tudo muito, muito de mãos dadas. É isso, tu trabalhares esse autoconhecimento, também sabes o que é que te leva a esses episódios. Eu digo muitas vezes que uma das melhores estratégias para a pessoa não se deixar levar é não ter em casa aquilo que sabe que não possa comer, ou que vai ser aquilo que lhe vai apetecer num episódio desses. Mas isso já é uma solução para uma pessoa que tem muito autocontrole. Eu costumo dizer, isto é uma solução para mim, que sinto que tenho tudo muito controlado. E tenho o inverso da medalha, que é geralmente numa altura em que eu me sinto mais cansada, agora com esta questão da maternidade, muitas vezes perguntam, como é que estás, como é que te sentes? Exausta. Estou feliz, mas estou exausta. Claro. Quer dizer, e eu tenho a outra versão que é, nessas fases eu tendo a não comer, a saltar, porque lá está, porque estou sempre a trabalhar, porque quero me despachar, e sinto que o meu autocuidado falha por não cuidar de fazer as refeições que deveria, etc. E não propriamente por não comer bem. Mas isso é mesmo importante, que é, se tu te conheces, tu sabes que numa situação de fragilidade te vai, de facto, apetecer comer aquelas bolachas todas até ao fim, ou mandar vir o Uber Eats, o que for, de coisas que tu sabes que não devias, há algumas ajudas que te podem permitir travares esse processo, não é? Mas lá está, é um trabalho que já vem de uma pessoa que já está num ponto de equilíbrio. Aquilo que eu vejo muitas vezes não é esse ponto de equilíbrio. Ao ponto de ter pessoas que quando estão sozinhas em casa, por exemplo, sentem que é quando é ativada essa compulsão alimentar. E que tende a ser mais ao final do dia, muitas vezes. Exatamente, não é? Sozinhas, ou às vezes até fazem isso às escondidas. Portanto, isso mostra muito... primeiro, eu acho que mostra muita insegurança, não é? Porque é que has de comer às escondidas, não é? Porque não tens confiança para justificar perante já outra é pessoa, um não é? marcador que alguma coisa ali tem que ser vista, que não está tão bem. E geralmente tem mesmo a ver com esta questão das emoções. Muitas vezes essa pessoa não está completamente a par do que é que as suas emoções lhe estão a querer comunicar. Porque é importante também desmistificarmos um bocadinho isto, que não há emoções boas nem emoções más. Há emoções, ou seja, todas as emoções são fonte de informação, elas são nossas amigas. Eu digo muitas vezes isto às pessoas que eu acompanho, que de facto as pessoas depois a determinada altura já estão familiarizadas com esta linguagem, mas ao início é-lhes um bocadinho estranho, não é? Porque ainda está muito enraizada esta questão das emoções positivas ou negativas, boas ou más, e de facto é importante termos noção disto, que há emoções. Claro que há umas que são sentidas por nós como agradáveis, não é? Que nós gostamos de sentir, como a alegria, o entusiasmo. Depois temos outras que são sentidas por nós geralmente de forma desagradável, como por exemplo falámos há pouco da culpa, o medo, a tristeza, a raiva. São emoções mais intensas e mais desafiantes de sentir. No entanto, todas, se forem bem geridas, se tivermos aqui autoconhecimento e literacia emocional, vamos conseguir perceber que elas nos estão a sinalizar alguma coisa. Exato, não sei se tu gostas daquele filme do Divertidamente. Sim, adoro, é espetacular esse filme. Eu quando é para falar de emoções, eu explico muitas vezes à pessoa, veja este filme
Nem mais. E de uma forma divertida vai perceber porque é que é importante haver dias menos bons e dias melhores para nós conseguirmos dar valor a todas as emoções, não é? Sim, por exemplo, às vezes pedem-me assim exemplos, ok, mas quando diz isso, o que é que isso significa? Na prática as pessoas ficam muito bem sem perceber o que é que isto significa, que as emoções são fonte de informação. Por exemplo, imagina que uma pessoa diz muitas vezes que sim aos outros, mas na realidade quer dizer que não. Ou seja, não está a praticar assertividade. Aquela pessoa está a introjetar ali muita coisa, está a guardar muita coisa para ela. Provavelmente vai surgir em algum momento raiva, zanga, irritabilidade. A irritabilidade é aqui o primo da zanga, não é? Sim, e que está muito a par da frustração. Pode gerar depois frustração, não é? Depois é aqui uma bola de neve. Mas repara, a raiva, ela originalmente vem para nos sinalizar: olha, tu precisas dizer mais vezes que não, se é não que te faz sentido dizer. Só que se não tivermos este autoconhecimento, não vamos conseguir identificar o que a raiva nos está a dizer, provavelmente vamos perpetuar esse comportamento, a raiva vai continuar a surgir, entre tantas outras emoções, frustração, etc. E depois é aqui um ciclo vicioso. E depois leva-nos a, ok, eu não consigo gerir as minhas emoções, eu não consigo controlá-las, que é um termo também que eu muitas vezes convido as pessoas a substituir o controlo, porque o controlo remete aqui para um lugar de rigidez. Exato. E tudo aquilo que nós queremos controlar passa a controlar-nos a nós. Então, substituir aqui o controlo por autorregulação, por gestão, e aí sim, estamos num caminho saudável. Acho que é mais isso, porque a questão do controle também te obriga a um estado de alerta, Completamente. que uma pessoa quando está muito cansada sente que não tem essa capacidade de estar alerta e portanto sente que tudo lhe foge ao controle, não é? Completamente. E olha, fazendo outro paralelismo com a questão da parentalidade, uma das coisas que eu fui sentindo mais empatia, que as pessoas me falavam, partilhavam comigo nas consultas, era a questão da alimentação dos filhos ou a dinâmica familiar. E muitas vezes eu partilhava e dizia, olha, uma das minhas fontes de maior irritação no fim do dia são precisamente as refeições, porque a minha filha mais velha é muito desafiante a nível da alimentação e sempre foi. É claramente aqueles picky eaters e é muito difícil. E ao longo deste tempo, acho que uma das maiores lições que ela me deu foi o aprender a autogerir-me nesse aspecto, conseguir lidar melhor com a frustração de, sendo nutricionista, não conseguir alimentar a minha filha como eu queria, e depois o encaixar e o perceber que não está na minha posse de controlo gerir a fome dela, nem a vontade dela de comer. A única coisa que eu posso fazer é apresentar-lhe as opções e tentar encaminhá-la para a melhor decisão. Mas ela é um ser individual, com as suas vontades próprias, por muito pequenina que seja. E esse encaixar, eu senti que no meio do meu cansaço todo, requereu muita observação da minha parte e muito respirar fundo. E sabes que eu recorro muito ao respirar. E é tão importante, sim. E acredito que tenha sido aí um processo muito desafiante. Não é? E eu digo isso muito nas consultas. Às vezes eu não sou nada espiritual num sentido mais esotérico. Termo, sim. Exatamente. Eu aqui quando falo da espiritualidade também não é nesse sentido, que não não é a minha... Não é a praia. minha área, exatamente. Mas não tem que ser por aí, não é? Pode ser muito por, lá está, meditarmos, conseguirmos estar conectados connosco e sim já estamos a exercitar o nosso lado espiritual. Exatamente, e às vezes o que eu senti é, eu estou perante a situação, aquilo está a começar, lá está, a trazer as emoções de irritabilidade e aquilo que eu tento fazer é respirar um bocadinho, em vez de começar a irritar a sério, não é? Respirar um bocadinho e tentar pensar em vários cenários. Se eu me irritar, a resposta vai ser esta. Se eu tentar esperar mais um bocadinho, pode ser que corra melhor. E sinto que isto é um trabalho constante da nossa parte, em pararmos para pensar nos vários cenários, em vez da resposta ser tão imediata. Exatamente, Mafalda. Sim, no fundo é entre o estímulo e a resposta dares aqui um espaço, não é? Esse respirar é isso. A ti própria, exatamente, que é respirar. Pode passar por uma quebra de estado, nesse sentido, por exemplo, de respirar, ou de sair do sítio onde estás e vais para outro compartimento da casa, vais lavar as mãos com água fria. Eu vou à varanda, literalmente respirar à fresco. Exatamente. E volto. Exatamente, é uma ótima quebra de estado porque já estás a oferecer aqui a ti própria, nesse momento, este espaço entre o estímulo e a resposta, porque se não o fizermos, provavelmente vamos reagir de uma forma reativa ou mais impulsiva e depois muitas vezes é contraproducente. É isso, e neste aspecto, por exemplo, com a alimentação, eu também acho que é muito isso, que é
parares para pensar porque é que te está a despoltar aquilo. Nem mais. Vou fazer esta escolha porque, não é? O ter esse tempo para parar, eu acho que também é muito importante. Muito, muito importante. E de facto precisamos cada vez mais de conseguir fazer esses momentos de pausa. Parar, nem que sejam as tais micropausas. Eu digo muitas vezes isto porque vivemos num ritmo tão acelerado, numa sociedade de ruído em que somos aqui, a nossa atenção está permanentemente a ser disputada por variedíssimos estímulos e quase que temos a sensação que não paramos, não é? É muito fácil, era o que eu estava a dizer. Sentes é exaustão. muito fácil. Sim, é a tua principal emoção. Sim, cansaço. Sim. Que não é uma emoção, é um estado. É um estado, exatamente. Mas lá está, se não nos convidarmos a parar, continuamos a perpetuar este modo de fazer, este modo de tarefeiros, este modo robótico. E também, claro, temos um lado de fazer e que pode ser muito útil, sim, mas nós não somos apenas fazedores, somos seres humanos e precisamos de nos lembrar mais vezes disto. Olha, e tu este ano lançaste aqui um projeto teu de ferramentas de autocuidado diário, não é? Individualizado. Sim. Queres-nos falar um bocadinho destas cartas? Sim, aqui as cartas do autocuidado, é o alfabeto do autocuidado. Tenho aqui. Foi uma parceria que eu criei, uma parceria muito bonita com a Vita Cresce e com o Livros Horizonte. Foi lançada o ano passado. Mas, entretanto, continuamos a apresentá-la porque e continuamos a ter um feedback muito bom das pessoas. Eu vou aqui tirar. Isso é muito portátil para ter na mala. Eu acho que é muito prático. O objetivo foi mesmo, como eu costumo dizer, é o alfabeto autocuidado, aka psicólogo de bolso. Literalmente para pormos no bolso, na nossa mala, porque o objetivo é muito ser uma ferramenta útil, prática, dinâmica, para... Estou aqui a ter alguma dificuldade em tirar, pronto, mas só para as pessoas verem, que é composto por várias letras, como um alfabeto, não é? Temos aqui a letra A, por exemplo, a letra de autocuidado, e depois aqui atrás temos uma reflexão sobre cada letra que diz respeito a um tema dentro da dimensão do autocuidado e com convites à reflexão, com exercícios práticos, com dicas úteis para que de facto as pessoas possam utilizar este alfabeto no dia a dia e que se possa tornar um hábito, porque o convite aqui é mesmo estas, como falámos há pouco, estas unidoses de autocuidado. Então temos aqui letras, lá está, com o A de autocuidado, temos o M de mindfulness, temos o C de autocompaixão, temos o F de foco, o R de responsabilidade pessoal, entre tantas outras, agora não vou fazer mais spoiler, que no fundo tudo aquilo que agrega um bom autocuidado. E lembrarmos que o autocuidado é muito isto, é qualquer ação que nós façamos de forma intencional, de forma consciente, deliberada, que reverta a favor da nossa saúde física, mental, emocional, no fundo da nossa saúde global. E o objetivo deste alfabeto é mesmo este, é trazer para a prática, tirar o autocuidado da gaveta e colocá-lo assim no dia a dia de forma muito útil, muito, muito dinâmica. Sim, o tal bocadinho para respirar. O tal bocadinho para respirar. Refletir, não é? Completamente. Eu digo muitas vezes isto e acompanho muitas pessoas que vivem neste registro, estávamos a falar precisamente de modo acelerado, com tendência a muita ansiedade, às vezes mesmo estado já de pré-burnout ou mesmo burnout, e de facto falo muito nesta importância de microdoses, bocadinhos, e às vezes a coisa mais importante que podemos fazer por nós naquele dia muito acelerado é mesmo uma pausa para respirar de forma consciente e deliberada. Exato, é isso que eu digo muitas vezes, é uma pausa sozinhos, não é para estarmos ao telefone a absorver emoções de outra pessoa, de outro dia. De preferência longe do telefone bem longe, naquele momento é só mesmo para nós. Exatamente. É isso mesmo. Sim. Olha, estamos numa quadra em que também é muito difícil às vezes gerir a quantidade de ansiedade e a pressão que há nesta altura. Que conselhos nos podes dar para ajudar um bocadinho a lidar com isto? Deves ter também muitas pessoas em consulta que se queixam disto. Esta época que se aproxima aqui do Natal, as épocas festivas, sim, para muitas pessoas de facto é bom, é considerado dito bom, que vivem esta fase com muito entusiasmo, com agrado, mas também temos aqui uma fatia ainda grande de pessoas que de facto esta época é um convite para alguma ansiedade, às vezes mesmo depressividade, e são assim assoladas por emoções mais desafiantes de gerir.
A solidão também para a solidão para algumas pessoas, sem dúvida. Portanto, o que eu diria aqui também, em relação ainda a isto, fazer uma pequena reflexão, é que nós somos convidados nesta nossa era digital em que vivemos, que tem muito, muito bom, mas também tem aqui alguns desafios, e precisamos de ir fazendo aqui exercícios de diferenciação, diferenciar o que é o quê. Porque somos muito convidados a observar o Natal das pessoas nas redes sociais e geralmente nós vamos mostrar o melhor de nós nas redes sociais. E muitas vezes isto leva a pensamentos automáticos comparativos, sobretudo por pessoas que estão num estado de maior solidão ou que têm aqui uma representação associada ao Natal que pode não ser tão positiva. Então, aqui o meu convite passa muito por vivermos o Natal, olha, precisamente com uma das cartas aqui do alfabeto autocuidado, mindfulness. Viver o Natal com mindfulness. O que é que isto significa? Vivemos o Natal com uma atenção plena. Por exemplo, irmos substituindo um bocadinho aqui o julgamento por aceitação. Aceitação no sentido de vamos procurar, não é só carregamos do botão, já aceitamos, ok? Porque aceitar não é estar logo bem com um estado desconfortável. Aceitar passa por reconhecer, por identificar aquilo que estamos a sentir. E conseguirmos estar com esse sentir, abraçar aquilo que está presente em nós, seja isso uma emoção dita agradável de sentir, seja uma emoção desconfortável de sentir. E daí, repara, não é? Que a importância de termos esta literacia emocional, autoconhecimento, para conseguirmos, não é eliminar as emoções ditas desconfortáveis, é aprender a estar com elas, sem as alimentar. Não é? No fundo é abrir a porta, é deixá-las entrar se elas estiverem ali, porque se lhe quisermos fechar a porta à força, elas vão tentar derrubar a porta. Portanto, vamos abrir-lhes a porta, vamos perceber o que é que elas nos podem estar a sinalizar, vamos procurar acolhê-las com autocompaixão, mas depois vamos deixar a porta aberta para que elas possam também diluir e ventilar o espaço. Sim. E, portanto, diria muito irmos conseguindo fazer estes movimentos, aqui muito alicerçados nesta ferramenta do mindfulness, que eu tanto gosto e trabalho na minha prática clínica e que, no fundo, é transversal a variedíssimas situações, não é? Substituirmos também, talvez, aqui a reclamação por gratidão. Não é? E notarmos que, ok, não há natais perfeitos, tal como também não há famílias perfeitas. Agora, pode haver um Natal consciente, um Natal tranquilo. E se trabalharmos um bocadinho estas ferramentas, podemos conseguir usufruir mais deste estado, desta época, com atenção plena. Exatamente. E gostava de voltar, para finalizarmos a nossa conversa, voltar um bocadinho àquilo que dizias da questão do conseguir dizer que não a algumas coisas. Porque eu nunca tinha feito esta reflexão, mas mais uma vez a maternidade mudou a minha perspectiva sobre vários componentes. E o ano passado eu lembro-me que durante a quadra festiva comecei a pensar e a refletir nos nãos que eu teria que dizer a algumas pessoas e no medo da frustração de estar a causar alguma chatice na outra pessoa, da outra pessoa não entender e ao mesmo tempo pensar, não me importa muito se a outra pessoa vai entender ou não, porque acima de tudo lá está o meu autocuidado e a minha família. E dizer que não, porque sentia que nós passamos o fim de novembro e o início de dezembro e o mês de dezembro sempre em festas e para os outros. E houve uma altura que eu sentia muito, eu quero estar com a minha família e eu tenho um bebê em casa e não quero dizer que sim a estes jantares todos e ter a logística de deixar a bebê ter que ver se alguém pode ficar com ela, de estar fora e de não estar com ela, quantos jantares com a minha filha que eu vou perder ao longo desta quadra. Ou seja, esse dizer que não, naquela altura começou a encaixar muito mais na minha cabeça de vais ter que dizer que sim àquilo que realmente é importante e as outras pessoas vão ter que compreender e que dizes que não é um não com carinho, não é por não gostar das pessoas, mas é porque é um não que não te faz sentido neste momento. E eu acho que isso também é uma mensagem muito importante. Muito, Mafalda, sim, é um tópico muito importante e nós podemos e devemos praticar uma assertividade com amor, porque às vezes confunde-se assertividade com agressividade ou reatividade e de todo não tem nada a ver. Ou não gostares da pessoa e dizer simplesmente que não. Exatamente, assertividade com amor é de facto nós termos respeito por nós, por aquilo que nós estamos a sentir, também temos respeito pelo outro e, portanto, podermos fazer isso e dizer esse não com amor, como dizias e bem, com carinho e com esse respeito. E é muito importante nesta época, de facto, balizarmos aqui limites, não é? Dosearmos expectativas nossas e também em relação aos outros, não é? Porque muitas vezes o Natal convida, claro que isto depende de pessoa para pessoa, é muito subjetivo, mas diria que é uma época que geralmente convida um bocadinho também a um recolhimento.
não é? No entanto, aquilo que depois vemos é que quase que somos obrigados, entre aspas, não é? Impulsionados a ter que estar constantemente em sítios, em interação. Em eventos sociais. Não é? Em eventos sociais. E isso também é muito bom, ok? Se estiver bem para a pessoa, mas se não estiver, então que possamos dizer este não com gentileza ao outro, mas sempre com autorrespeito. Ao nosso sentir. Portanto, diria aqui que passa muito também por escutarmos qual é a minha necessidade, não é? Mais uma vez o autoconhecimento. Mais uma vez o autoconhecimento. No fundo está aqui tudo tão interligado, mais do que às vezes possamos imaginar. O que é que eu estou a sentir? Não é? Isto passa muito por esta capacidade, primeiro de escuta ativa, de autoobservação. O que é que está presente em mim? Agora aqui neste tópico do Natal, por exemplo, ok. O que é que eu estou a sentir? Ok, identificas como é que isto se está a manifestar no meu corpo. O corpo dá logo um indicador, dá logo aqui uma indicação o que é necessário fazer. E a partir daqui isto vai-me dar resposta, de facto, ok, como é que eu posso, então, que necessidade é que está aqui? Como é que eu posso preencher esta necessidade? Preciso, de facto, ok, tenho entusiasmo, apetece-me ir ter com pessoas, muito bem, está tudo bem. Mas se noto que uma pressão quando penso que tenho que ir àquele jantar, começo a sentir o estômago encolhido. E começas às vezes o que sentes é eu até gostava daquela situação e gosto daquelas pessoas, mas claro, não, porque é que não me apetece nada? Claro. Não me apetece. Porque se calhar uma até coisa vais não e sabe-te bem, sim, claro. A ansiedade que te causa. Exatamente, é um bocadinho a pessoa perceber o que é que naquele momento, e também diferenciarmos um bocadinho o que é um evitamento. Exato. Não é? Que muitas vezes são comportamentos, não é aqui o tema, mas da ansiedade, não é? Que a ansiedade pode nos levar a fazer muitos evitamentos. Isso é um outro tópico, mas não falando nessa questão, mais numa ótica de, ok, apetece-me estar aqui um pouquinho mais recolhida, como dizias, com a minha família. Ok, então se eu estou a sentir o meu estômago está aqui um bocadinho apertado porque tenho que ir àquele jantar, será que tenho mesmo que ir? Não é? Quero ir? Tenho que ir? O que é que eu escolho fazer? Não é? Então um bocadinho fazemos este movimento de autoobservação, mais uma vez apropriarmos a nossa responsabilidade pessoal e dosearmos um bocadinho aqui esta questão da importância que às vezes damos à opinião dos outros. Nós podemos gostar dos outros, respeitá-los, mas não temos que colocar em primeiro lugar de maneira nenhuma aquilo que eles pensam. Primeiro está o que é que eu penso, o que é que eu sinto, o que é que eu escolho, e depois manifesto isso ao outro com respeito. É isso, porque eu acho que nesta prática de autocuidado também te colocas numa posição em que para ti é mais fácil comunicar aquilo que tu estás a sentir, porque tu consegues sentir essas emoções e abraçá-las, lá está. E é mais fácil teres a capacidade de, em vez de ser uma ansiedade para ti, conseguires falar com aquela pessoa e explicar, olha, muito obrigada pelo convite, gostava muito, mas neste momento se calhar não faz tanto sentido para mim, e são muitas solicitações e eu sinto muito, mesmo até nas nossas relações pessoais do dia-a-dia hoje em dia, e com esta questão das mensagens, etc, eu sinto que há muito o evitar o conversar de forma plena e sincera, não é? E isso também, um bocadinho por vivermos neste imediatismo das mensagens, é muito assim, mas depois há muitos mal-entendidos e muita ansiedade que é causada por estas conversas que não são tão bem realizadas, e mesmo entre famílias, e pensando aqui outra vez na questão do Natal, entre famílias isso também acontece muito, a comunicação não ser completamente sincera. Sim. Muitas vezes é aqui um grande obstáculo, não é? E muitas vezes há mesmo, e isto é muito, também um tema muito abordado em consulta nesta época, sobretudo, de algumas famílias ditas mais tóxicas, ou seja, com comportamentos mais tóxicos, e que, portanto, depois a própria pessoa não se sente tão enquadrada ou não se sente tão impulsionada a ir, não é? Então, por exemplo, aí, quando falamos aqui na importância de balizar limites, não tem que ser algo radical em que a pessoa corta. Às vezes poderá ser, em alguns contextos específicos, mas eu diria a maior parte das vezes passa muito por conseguirmos também aqui perceber, ok, então se calhar em vez de eu estar a tarde toda lá, eu estou lá 1 hora. Por exemplo, é balizarmos o tempo de exposição também, não é? Irmos conseguindo pôr aqui alguns elementos que são protetores em relação a essa parte, e depois irmos de facto fazendo a nossa parte com a responsabilidade pessoal e esse convite a uma comunicação mais efetiva. A abrirmos, no fundo, os canais de comunicação. Claro que isto não depende só de nós, não é? Individualmente, quando estamos a falar de mais pessoas, mas podemos fazer a nossa parte, não é? Abrir os canais de comunicação e levar para cima da mesa um bocadinho um lado mais de comunicação, de amor. Olha, aqui a parte da compaixão é muito importante, a autocompaixão é dirigida a nós, é fundamental.
mas depois a compaixão para com o outro é, assim, também uma ferramenta deliciosa mesmo, que não é instantânea, mas é algo que nós podemos mesmo trabalhar, é um músculo. E no fundo a compaixão não se trata de pena, que isto ainda se confunde muito e não tem de todo nada a ver. A compaixão é aqui no fundo colocarmos a empatia em ação. Mesmo que não concordemos com aquela pessoa, mesmo, ok, mas podemos oferecer aqui um colo, não é? Uma disponibilidade, então vamos conversar sobre isso, podemos concordar em discordar, mas com amor, com gentileza, não é? E as coisas podem ser faladas. Quando do outro lado não há essa disponibilidade, nós não podemos, de facto, não temos controle sobre o comportamento do outro, e aí também, mais uma vez, vem o autoconhecimento para, ok, conseguir diferenciar o que é meu e o que é do outro, o que é que eu posso fazer com responsabilidade pessoal, o que é que está aqui no meu campo de ação e de responsabilidade, e o que é que já não está. E o que não está, eu preciso de exercitar aqui o deixar ir, que é mais uma ferramenta do mindfulness, que é, ok, o que não é meu, de facto, e eu não consigo ter controle, então eu preciso de ir fazendo esse movimento. E aí entram a tal parte dos limites, balizar já aqui um bocadinho os limites, gerir, de acordo com cada situação, com cada dinâmica familiar. Exato. Olha, nós podíamos ficar a falar sobre estas coisas o resto da manhã, não é? Completamente. Mas eu queria mesmo agradecer-te, porque acho que foi uma conversa boa para também relaxar um bocadinho as pessoas que estão a passar por esta fase e também entenderem que é muito importante trabalharmos o nosso autocuidado diariamente, que é muito importante conhecermos verdadeiramente para termos mais paz de espírito nestas nossas reações e nas relações que temos com os outros. E como é que as pessoas te podem procurar? Eu sei que tu tens a tua equipa que trabalha contigo, como é que vos podem procurar e encontrar? Sim, olha, eu tenho o meu projeto, eu já trabalho há mais de 14 anos, na prática clínica, tenho o meu projeto profissional, individual, não é? Que eu trabalhei durante muitos anos por conta do outrem, mas agora tenho o meu projeto já há cerca de 6 anos e tenho uma equipa na modalidade online que faz consultas, fazemos consultas de psicologia, acompanhamento psicológico. Eu, pessoalmente, faço também consultas quer online, quer presencial, que adoro também o presencial, e faço cada vez mais, é algo que também tem vibrado aqui muito em mim e tenho oferecido este contributo muito também para workshops para empresas, programas de gestão de ansiedade, e de facto é aqui uma área que gosto mesmo muito, muito, para no fundo aquilo que eu chamo levar a psicologia do consultório também para o mundo, para a prática, acima de tudo com esta missão de contribuir para ampliar aqui os níveis de literacia emocional, disseminar mais informação acerca da importância da nossa saúde psicológica, que é no fundo uma saúde psicológica, é saúde, não é? Sim. É transversal. Saúde transversal. Obrigada. Obrigada. E entretanto, Mafalda, já agora, respondendo ainda, como é que me podem encontrar? Podem-me encontrar no Instagram, tenho a minha página. Helena... nós deixamos aqui okay, o link pronto. nas notas. Não sei se era isso que querias também que eu dissesse. Também, pronto. sim, é mais fácil, porque as pessoas também mais conseguem fácil procurar, mas procurando por Helena Paixão. Helena Paixão.psicóloga, exatamente. Exato, assim também é fácil. Olha, Helena, Feliz Natal. Obrigada. Obrigada, Feliz Natal também. Muito obrigada pelo convite. Obrigada e nós vemos para a semana.